Você já reparou que alguns atletas parecem ter total domínio do seu corpo? Mudam de direção com facilidade, mantêm equilíbrio, mesmo em posições extremas, quase nunca se lesionam. Isso não é sorte, nem apenas força, é controle neuromuscular, a capacidade do corpo de reagir, ajustar, estabilizar movimentos com precisão. E o segredo por trás disso se chama propriocepção. E eu sou o Hugo Cano, fisiologista do esporte pelo Comitê Olímpico, e hoje vou te explicar de maneira prática e com embasamento científico porque a propriocepção é uma das bases do desempenho e da prevenção de lesões. Esse é um daqueles temas pouco comentados, fora do meio, mas que faz toda a diferença no resultado de um treino bem estruturado, porque trabalha algo que está por trás de todo o movimento: a comunicação entre cérebro, músculo e articulações. A propriocepção é como um sexto sentido do corpo, a capacidade de perceber onde estão nossas partes corporais, mesmo sem olhar para elas. Você consegue encostar o dedo no nariz, de olhos fechados? Isso é propriocepção em ação. Ela é possível graças a receptores sensoriais espalhados nos músculos, tendões e articulações que captam constantemente informações sobre espaço, posição, tensão e velocidade do movimento e enviam ao sistema nervoso central. O cérebro interpreta esses sinais e ajusta o movimento quase que instantaneamente, mantendo equilíbrio, a coordenação e a estabilidade. Esses sensores, chamados de fusos musculares, órgãos tendinosos de Golgi, receptores articulares, trabalham o tempo todo, mesmo quando estamos parados. Eles são o alicerce do controle motor e do reflexo postural. Quando você tropeça e recupera antes de cair, é porque esses receptores detectaram a mudança súbita, acionaram músculos certos para a estabilização do corpo. Quanto mais treinado for esse sistema, mais rápida e eficiente é a resposta, o que representa segurança e desempenho. Mas perceber o movimento não é suficiente. É preciso reagir. A propriocepção fornece a informação e o controle neuromuscular executa essa resposta. Esse controle é a comunicação direta entre cérebro, medula e músculos, coordenando a sequência, a intensidade e o tempo de ativação muscular a cada gesto, que faz você manter o tornozelo firme numa aterrissagem, estabilizar o joelho durante uma corrida ou corrigir o tronco após um desequilíbrio. Durante o treino, especialmente quando há fadiga, esses mecanismos ficam mais lentos e menos precisos, o que aumenta o risco de falhas motoras e lesões. O controle neuromuscular é o que transforma a força em eficiência. Ele define como a força é aplicada, não apenas quanto de força você tem. É por isso que esses dois atletas com força semelhante podem ter desempenhos muito diferentes. Um aplica a força de maneira coordenada e econômica, enquanto o outro dispersa energia em movimentos desorganizados. Por isso, treinar o controle neuromuscular é, em essência, ensinar o corpo a se mover de forma inteligente. Quando a propriocepção falha, o corpo perde o controle e se expõe ao risco de lesão. Pense numa torção de tornozelo. Muitas vezes o problema não é a fraqueza muscular, e sim uma resposta neural tardia. O cérebro não percebeu a mudança de posição e o tempo de contrair a musculatura estabilizadora. Após uma lesão, receptores articulares podem ficar menos sensíveis, o que compromete ainda mais o controle. Por isso, a reabilitação hoje não se limita à força e mobilidade somente, inclui exercícios proprioceptivos para reprogramar esse sistema nervoso e restaurar a estabilidade dinâmica. Esse tipo de treino tem impacto direto nessa prevenção mais assertiva. Atletas com boa propriocepção conseguem ler o terreno, ajustar o corpo em frações de segundo e evitar torções e quedas. É o que diferencia o corpo preparado de um corpo apenas condicionado. A prevenção nesse caso não depende só de músculos fortes, mas de reflexos automáticos treinados e precisos. Boa notícia para você é que esse sistema pode e deve ser treinado. Exercícios simples como equilíbrio em um pé só, uso de superfícies estáveis, pouso, saltos, aterrissagens controladas, movimentos com os olhos fechados. Tudo isso já estimula intensamente esses mecanismos proprioceptivos. O segredo é aumentar progressivamente a complexidade e a imprevisibilidade dos estímulos, porque é isso que obriga o corpo a se ajustar de forma inteligente. Quanto mais o corpo for desafiado a se equilibrar e reagir, mais eficiente se torna essa comunicação neural. Na prática esportiva, a propriocepção deve ser incorporada em diferentes fases do treinamento, desde, por exemplo, a fase de aquecimento até a parte principal de treino. Em esportes coletivos, ela melhora a agilidade e a mudança de direção, por exemplo. Em modalidades individuais, melhora o equilíbrio e o controle técnico.
Em qualquer caso, acelera esse aprendizado motor, porque o corpo passa a entender melhor o próprio movimento. Nesse alto rendimento, o controle neuromuscular é o que separa esse atleta tecnicamente eficiente do apenas forte. Melhora seu tempo de reação, a economia de movimento, a estabilidade dinâmica, redução do risco de lesões, reincidência. Um sistema nervoso bem treinado reage antes mesmo de você pensar. É aquele reflexo refinado que faz o atleta parecer naturalmente coordenado. Esse refinamento neural é treinável e acumulativo. Quanto mais tempo você estimula, mais se tornam essas adaptações a longo prazo. Então essa propriocepção e ativação neuromuscular, ela determinam como o corpo reage, se protege e se adapta ao esforço. Treinar apenas força e resistência sem trabalhar controle e estabilidade é como construir potência sobre um alicerce instável. Quando o sistema nervoso e o sistema muscular trabalham em sinergia, o corpo se torna não apenas mais forte, mas também mais inteligente nos gestos. Esses mecanismos fazem parte das adaptações neuromusculares que explico em detalhes do meu livro Fisiologia do Esporte, Testes, Avaliações e Performance, onde apresento como avaliar, monitorar, desenvolver tais capacidades com devido embasamento científico. E se quiser se aprofundar ainda mais nessa aplicação prática, as mentorias em Bioquímica e Fisiologia do Esporte, aulas individuais e personalizadas feitas para transformar esse conhecimento em resultado real. Então, calma que ainda não acabou. Se você busca um atendimento personalizado em Fisiologia do Esporte como uma consultoria, eu tenho a consultoria em Fisiologia do Esporte que é exclusiva para você. Nela, eu posso te ajudar das mais diversas formas. Parte do público que contrata o meu serviço, como por exemplo, buscam pós-graduações que realmente vão trazer um conhecimento aplicado na prática, pois sabemos que temos mais centenas de pós-graduações por aí, a grande parte são generalistas, falando que já todo mundo sabe e não entregam a paçoca explicando o que de fato um fisiologista faz na prática e como ingressar no mercado de trabalho. Existem pós-graduações que são muito bem direcionadas para isso e trago para vocês essas opções de acordo com a sua localização regional, seus objetivos e seu fôlego financeiro em minha consultoria. Se você já está atuando, seja um estágio, uma iniciação científica, de repente foi contratado por uma clínica de medicina esportiva, centro de treinamento, enfim, confederação, e quer saber melhor quais testes e avaliações realizar, como é essa dinâmica cinética, ingressar no mercado de trabalho de fato, ter maior autonomia e inserção nesse local, a consultoria também serve para essa finalidade. E além de tudo isso, temos também será fornecido um drive com os principais artigos científicos de cada teste e avaliação da fisiologia, tutoriais, livros, guias que nós, profissionais que já atuamos no mercado, utilizamos no dia a dia para consultar e para poder otimizar cada vez mais a nossa conduta. Então, não deixem de conferir a consultoria em Fisiologia do Esporte, segue o link aqui na descrição. Então, deixo outros 2 vídeos para vocês aqui relacionados a esse tema. Abraços, pessoal, até a próxima.